curso 774, vídeo 1. Olá, trilheiros e trilheiras, como vocês estão? Hoje nós vamos estudar o crime contra os patrimônios, que consta do título 2º do nosso Código Penal. É um tema de extrema relevância, considerando aí, pensando nos crimes da parte especial do nosso Código Penal, eles estão aí entre os primeiros em grau de importância, juntamente com crimes contra a vida, dentre outros. Então, é um tema que a gente precisa compreender, de modo que eu vou trazer nas nossas aulas todas as principais discussões em âmbito doutrinário, em âmbito jurisprudencial. Então, eu preparei a aula aí para as aulas para que elas ficassem bem completas. E aqui nessa aula introdutória, pessoal, eu gostaria de abordar como funcionará a sistemática das nossas aulas seguintes. Então, nós vamos estudar cada um dos tipos penais que se encontra previsto lá no título 2 do nosso Código Penal. Vou apresentar o dispositivo penal, o artigo, é muito importante que a gente conheça a letra da lei. E aí, a partir da apresentação do artigo, nós iremos esmiuçar o tema respectivo. Então, eu vou apresentar, qual é o bem jurídico protegido. De um modo geral, nós podemos dizer que é o patrimônio, o principal bem jurídico, mas nós veremos que em alguns crimes específicos, outros são também os bens jurídicos tutelados, mas como principal é o patrimônio. E a partir disso, então, é importante que a gente entenda, afinal, o que é o patrimônio. E o patrimônio, ele pode ser tido como aquele conjunto de bens, ou mesmo o poderio econômico de um determinado sujeito. Além disso, não só os bens, mas também todos aqueles direitos que tenham uma expressão econômica. Bom, além disso, eu também irei apresentar, em relação a cada um dos tipos penais, o cabimento ou não dos chamados institutos despenalizadores, que são, basicamente, a transação penal e a suspensão condicional do processo e, mais recentemente, o acordo de não persecução penal, que foi introduzido pelo pacote anticrime. É claro, pessoal, que essa análise ela será feita com base na pena em abstrato de cada um desses crimes que nós iremos abordar, Nós sabemos que a lei ela traz outros requisitos, mas a nossa análise ela será em abstrato a partir da pena cominada ao delito. Bom, lembrando então que a transação penal, no que diz respeito à pena, ela é cabível às infrações penais de menor potencial ofensivo, que são as contravenções penais e aqueles crimes cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos. Já a suspensão condicional do processo, ela se faz possível quando a pena mínima cominada ao delito, ela é igual ou inferior a 1 ano. E, por fim, o acordo de não persecução penal exige que os crimes eles tenham sido praticados sem grave ameaça ou sem violência, além do fato de que essa pena, a pena mínima, ela deve ser inferior a 4 anos, tá ok? Lembrando que cada um desses institutos tem outros requisitos também, mas nós não iremos adentrar nessa análise. Falaremos também dos sujeitos do crime, então nós iremos ver se trata de crime próprio ou de crime comum, ou seja, se o sujeito ativo ele é apenas uma determinada classe, categoria de pessoas, ou ao contrário, em se tratando de crimes comuns, se quaisquer pessoas podem praticar os delitos. Na sequência, iremos abordar a conduta de cada um desses tipos penais, Analisando aí o verbo nuclear que compõe o tipo penal estudado e trazendo todas as especificidades que sejam pertinentes à matéria. Passaremos também pela análise do dolo, a voluntariedade. Iremos ver se o crime comporta apenas modalidade dolosa ou, ao contrário, se faz possível também modalidade culposa. Analisaremos também o momento em que se dá por consumado o delito. Então, a partir de quando nós temos como consumado aquele delito, será que ele admite tentativa ou não? E ainda, pessoal, passaremos pela análise das qualificadoras, das majorantes e, eventualmente, de uma forma privilegiada, se houver para aquele crime em específico.
E, ao final, falaremos também a respeito da ação penal. E aqui eu faço uma ressalva, pessoal. Se eu não mencionar a ação penal, no que diz respeito ao crime que estaremos estudando, é porque se trata da regra geral do nosso Código Penal, que é ação penal pública incondicionada. Mas, quando houver uma regra específica, por exemplo, uma ação penal pública condicionada à representação do ofendido, aí eu irei expressamente mencionar, tá ok? Bom, então, basicamente vai ser essa a sistemática das nossas aulas e na próxima aula, então, nós damos início ao tema propriamente dito.